A nossa leitura hoje vai ser no Salmo 119, uma leitura muito linda do Salmo 119, como a palavra de Deus fala conosco a cada vez que nós a lemos, cada vez que nós meditamos na palavra de Deus. Deus fala conosco de maneira poderosa, nós podemos sentir o Espírito de Deus operando em nossas vidas através da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui no Salmo 119, fala da excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Neste salmo, todos os 176 versículos, exceto o versículo 90 e o 122, referem-se à palavra de Deus. Com isto nós vemos a importância da palavra de Deus, o quanto é importante para nós a palavra do Senhor Jesus, porque ela alimenta o nosso espírito. Se todos os dias nós tivermos um contato com a palavra de Deus, estaremos alimentados para suportarmos as agruras da vida. Assim como nós nos alimentamos nosso corpo físico com o mantimento diário, a comida diária, assim também o nosso espírito precisa se alimentar da palavra de Deus. E nós vemos que no Salmo 119, o quanto o salmista deu valor, deu importância à palavra do Senhor Jesus. O profeta Oséias, no seu capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Também Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele dá valor à palavra de Deus, mesmo estando preso em Roma. Ele sentiu necessidade de estar em contato com a palavra de Deus. Então ele escrevendo, ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, porque ele tinha a necessidade, o desejo, o anelo de estar em contato com os pergaminhos, a palavra do nosso Deus. Isaías 34:16, na parte A do versículo, Isaías diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. Por que não falhará? Porque a palavra de Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra.
Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre a sua palavra. A palavra de Deus é fiel, o seu cumprimento é certo. Nada passará da palavra de Deus. Quando lemos no Salmo 119, conforme nós acabamos de ler há pouco, nós vemos que todo salmo enaltece a excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus ali é tida como lei, testemunhos, caminhos, estatutos, preceitos, palavra. Então, tudo isso para mostrar o valor que tem a palavra do Senhor nosso Deus. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que é um texto áureo para os obreiros que pregam, que estudam, que anunciam a palavra de Deus, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais na frente, João, no seu capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus mesmo, ele falou aos seus ouvintes, aos seus seguidores: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas na frente, nós lemos também em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que Jesus, ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e em graça para com Deus e os homens. Existem cristãos que só crescem de um lado, às vezes só crescem na graça, outros só crescem no conhecimento, mas aqui diz que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então devemos ter equilíbrio espiritual, devemos buscar Deus através da oração, buscar a graça de Deus através da leitura bíblica, da meditação, do ensino da palavra, da meditação, da leitura, mas devemos também crescer no conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a Deus, conhecer Jesus é tudo, como diz alguns, né? Conhecer Jesus é tudo, não há o que duvidar disto. Então, mas na frente também na palavra de Deus nós encontramos em 2 Pedro 3,18 que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. 1 Pedro 3,15, nós devemos estar preparados para responder com mansidão àqueles que nos procuram para saber alguma coisa da nossa fé. Então lá está escrito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então é isso que eu estou trazendo aqui para você, para todos nós aqui, a palavra de Deus, essa palavra que é vida. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é fortaleza para a nossa fé. Sem ela, nós não temos condição de sobreviver espiritualmente. Por isso que Jesus disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, vamos continuar perseverando na palavra de Deus. Vamos continuar buscando a Jesus Cristo, buscando o poder do Espírito Santo para nossas vidas, para que, revestidos com a palavra de Deus, nós possamos ser vitoriosos e alcançarmos a nossa salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.